Treino em Foco responde hoje respondendo ao Thiago Strapazon. Ele nos pergunta ao Treino em Foco qual é a opinião do Treino em Foco sobre crianças de 10 anos estarem no ambiente de academia. É isso que nós vamos refletir na videoaula de hoje, na série Treino em Foco Responde. Acompanhe aí. Bom, pessoal, como eu já descrevi na chamada, o Thiago nos questionou um aspecto interessante. O que nós entendemos, achamos, interpretamos sobre a ideia de crianças de 10 anos, e ele coloca como crianças de 10 anos, dentro do ambiente de academia. Vejam bem, o que nós vamos falar agora aqui, o que eu, professor João Moura, vou colocar agora aqui, é lançar uma temática para reflexão. Vou opinar em alguns aspectos do meu entendimento, mas o meu entendimento não é a palavra final sobre esse assunto. Então nós vamos lançar muito mais aqui uma reflexão entre profissionais da educação física, sejam eles licenciados, sejam eles bacharéis, para analisar melhor essa questão, que é uma questão interessante e premente hoje em dia. Veja bem, o Thiago coloca então crianças com 10 anos de idade. Um primeiro aspecto que muito provavelmente criança, para nós caracterizarmos, teria que ser numa faixa etária um pouco menor, 8 anos para menos. Na faixa etária aí de 9, 10, 11, 12 anos, nós podemos considerar pré-adolescentes, principalmente nas crianças e com as características que nós vemos hoje em dia, crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Então nós estaríamos aí tratando dentro dessa faixa etária dos 10 anos, aproximadamente de pré-adolescentes. Mas vamos colocar na discussão também as crianças. Então vamos colocar pessoas de 12 anos para baixo nessa discussão. O que seria o mais interessante? Levarmos essas crianças, esses pré-adolescentes, para fazerem, por exemplo, musculação TRP na academia? Desconfigurado, por exemplo. Bom, se nós começarmos a analisar o TRP, nós já discutimos várias vezes isso no Treino em Foco, que para treinarmos TRP, para executarmos TRP, nós precisamos de concentração, nós precisamos dominar a técnica, nós precisamos de uma preparação muscular, cartilaginosa, tendínea, ligamentar. E lembrando que a criança é pré-púbere, ela está em desenvolvimento maturacional. O pré-adolescente é pré-púbere, ele está em desenvolvimento maturacional. E dependendo das cargas de treinamento que nós venhamos aplicar, podem ser contraproducentes, como pode ser extremamente producente se essas cargas forem adequadas. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é o que TRP, por exemplo, como atividade de academia, deve ser levado a sério. É uma atividade que pelas questões de concentração, capacidade de desenvolvimento da técnica e execução correta dos exercícios, sob pena de, ao executarmos errado, podemos sofrer lesões graves de uma prática incorreta de um determinado exercício. A questão postural também no TRP, uma técnica, uma postura correta de execução é fundamental para a questão postural. Então, o TRP, ele deve ser levado a sério. Uma criança, quando vai para a academia, será que nós devemos incutir nessa criança atividades motoras com alto grau de seriedade, onde ela deve estar totalmente desprovida de questões lúdicas e trabalhar de forma séria para levar a sério aquele treinamento com cargas intensas? Não vejo muito por aí, acho que não é essa a lógica que nós devemos pensar. Devemos pensar muito com a relação com a escola. Como é que essa criança trabalha na escola? Com um componente lúdico muito forte, sempre com desafios motores. Essa criança está em desenvolvimento motor, ela precisa de desafios motores adequados ao seu nível de desenvolvimento, que estimulem o desenvolvimento motriz, que estimulem o desenvolvimento maturacional, que estimulem o desenvolvimento psicológico e integração social dessa criança. E não é, no meu entendimento, treinando o TRP, a musculação com alta carga de treinamento ou baixa carga de treinamento, que essa criança vai obter esses estímulos que nós vemos que são necessários, fundamentais na escola. Além disso, eu não estou aqui agora comentando o aspecto pedagógico e educacional, já que estamos dentro de uma academia de ginástica, mas isso deveria estar inserido. Então vejam bem, se a academia de ginástica oferecer para essa criança, esse pré-adolescente, atividades normais que já existem, que são atividades focadas e organizadas para um público adolescente e adulto, e também idoso, nós não teríamos essas características. Então as academias, para absorver essa população de crianças e pré-adolescentes, deveria preparar melhor o ambiente de academia para recebê-los.
Por exemplo, nós estamos aqui numa sala de ginástica, onde ela pode ser montada, por exemplo, para um circuito de treinamento com diferentes estratégias motoras de desafio. Isso é um ponto importante. Desafiar essas crianças e pré-adolescentes a desafios motores numa intensidade de carga adequada ao seu desenvolvimento maturacional, com efeito lúdico sobre essas atividades, ou seja, essa criança e pré-adolescente, ele se diverte ao fazer esse treinamento físico num circuito. Então vejam bem, como as academias são montadas hoje em dia, me parece, conhecendo a realidade da nossa região, não estão preparadas para receber esse público. Nós deveríamos montar estruturas diferentes e os profissionais que aqui trabalham nessa área, com essa população, deveriam ter um preparo adequado, um preparo similar ao preparo que um licenciado recebe para atuar na escola. Saber os aspectos pedagógicos, os aspectos educacionais envolvidos, as teorias pedagógicas e educacionais que irá atuar, o nível de desenvolvimento motor dessas crianças, a necessidade de inter-relação social, como, por exemplo, projetar estações dentro de um circuito, numa sala de ginástica, que tem um envolvimento, por exemplo, com bola, que é extremamente lúdico e faz com que as crianças se motivem à atividade motora e desenvolvam um repertório motor amplo que irá ajudar depois numa iniciação desportiva. Todos esses são aspectos que, obviamente, um licenciado atua, interpreta e estuda com maior profundidade, e que o bacharel não tem esses aspectos com tanta profundidade assim. Então nós temos também que discutir essa questão, se essas crianças vierem para a academia, para um ambiente onde os pais vêm treinar à noite, e é interessante trazer as crianças para esse local, já que não tem com quem deixar, se as academias estão preparadas, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista profissional, de atuação técnica, para atuar com esse público. Acredito que na grande maioria das academias não, e deveríamos nos preparar para isso. Por outro lado, nós temos que pensar também na questão dos pais, que ao trazerem talvez as crianças e os pré-adolescentes para a academia, penso que estão num ambiente que está totalmente desvinculado de qualquer risco e num ambiente protegido. Depende muito como é que os pais estão protegendo as crianças quando permitem que elas se alimentem de forma totalmente não saudável, quando estão em casa sob a tutela do pai ou da mãe, normalmente ficam horas e horas na frente de um videogame, extremamente uma atividade muitas vezes por horas e horas extremamente sedentária, sem fazer outra atividade, e por desencargo de consciência, esse pai e essa mãe às vezes leva a uma academia, por desencargo de consciência, agora estou levando meu filho, matriculando uma academia, mesmo ainda uma criança, para que ele pratique exercícios físicos e acompanhe o pai numa sala de musculação. Claro que eu estou aqui projetando ideias e linhas de reflexão que eu quero que você, seguidor do Treino em Foco, discuta, evolua essa linha de raciocínio. A minha palavra aqui não é uma verdade absoluta, não é um dogma, portanto não é uma verdade absoluta, eu estou aqui lançando linhas de reflexão. Outros profissionais, colegas da área da educação física, têm estudo muito mais avançado do que eu nessa área e poderão opinar com muito mais propriedade do que eu nessa área. Entretanto, nós do Treino em Foco temos uma experiência com a academia razoável, temos uma experiência com o trabalho com crianças também razoável, estamos colocando algumas situações que estamos aqui tentando pontuar essas situações para que elas venham ser refletidas. Então, respondendo ao nosso seguidor, respondendo aos demais seguidores do Treino em Foco, acreditamos que precisa uma discussão mais aprofundada sobre essas questões, algumas eu levantei aqui, para realmente nós pensarmos em introduzir crianças e adolescentes no ambiente de academia. Lembrando que esse ambiente obrigatoriamente tem que ter o componente lúdico e o componente pedagógico inserido no trabalho. Como fazer isso? Eis a discussão a debatermos. Fica aí então essa situação, essa análise do Treino em Foco, esse posicionamento reflexivo do Treino em Foco, para que a gente amplie e evolua nessa interpretação, ok? Então, espero ter respondido ao nosso seguidor Tiago, espero também ter contribuído aí com as reflexões de alguns dos outros seguidores. Aguardo vocês no próximo programa e mais um Treino em Foco Responde. Grande abraço, até semana que vem. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,